Olá a todos, meu nome é Eduarda, eu sou graduanda do curso de Psicologia pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente eu faço dupla formação, então eu faço licenciatura e o bacharel. E eu faço a licenciatura porque acredito que quero ser uma futura professora na minha área. E muitas pessoas me questionam do porquê eu faço licenciatura. E eu digo que eu quero ser uma professora que saiba ensinar, uma professora com didática, uma professora que saiba transmitir conhecimento. Então, muitas pessoas me falam, mas você não precisa fazer licenciatura para ser professora, é só você fazer um mestrado. Tudo bem. Porém, eu acredito que um mestrado não vai me dar toda essa estrutura para ser uma professora. Então, a licenciatura tem me ajudado nesse ponto. Eu acredito que um bom professor é uma pessoa que saiba transmitir seu conhecimento de forma simples e objetiva, clara, para que os alunos entendam. Então, um bom professor, ele vai abrir muitas vezes mão de um conhecimento extremamente formal, e de certa forma vai atender o seu público. Eu acredito muito que a gente tem que, o professor, ele precisa compreender o convívio daquele aluno. Qual o contexto social ele está inserido, em qual momento histórico ele está vivendo e qual a história realmente daquele aluno, para adequar o ensino de maneira que possa beneficiar a todos, né? E sim, a didática para mim é isso. Um bom professor, ele vai exercer essa capacidade, essa versatilidade de adequar o seu conteúdo, adequar a sua matéria para o seu público-alvo. Se aquele aluno precisa de uma linguagem simplificada, ele entregar esse conteúdo de maneira mais simples, ou se aquele aluno ele já está um pouco mais avançado e a gente pode cobrar um pouco dele para que ele se desenvolva um pouco mais, então sim, vamos adequar esse conteúdo para esse aluno, né? E um professor que me marcou muito na minha trajetória acadêmica sempre foram professores de história, que era a minha matéria favorita. Dois professores, um no ensino fundamental e um no ensino médio. O do ensino fundamental era um professor muito focado na história de Goiás, então ele sempre dizia para nós paralelos para o estado de Goiás. Então, contextos históricos, ele ligava, em Goiás estava acontecendo isso, enquanto em tal lugar estava acontecendo isso. E eu achava muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar da história de Goiás, eu sempre achei aquilo muito interessante, né? O professor do ensino médio era um professor de história que não tinha medo de falar o que ele precisava, então ele dava o conteúdo dele, por mínimo de polêmica que aquilo causaria, e ele traçava paralelos também. Então, quando ele dava a história do Brasil, ele falava, mas no mundo, enquanto o Brasil estava passando por isso, estava acontecendo isso, isso e isso, por exemplo. E eu achava aquilo muito interessante, porque a história, muitas vezes quando a gente estuda, parece uma coisa muito restrita, né? Mas não. Então, é sempre expandindo horizontes. E eu acho que um bom professor também faz isso, expande horizontes. E na minha trajetória, quando eu me tornar uma professora, eu quero ser uma professora que cumpra esses requisitos que eu falei. Uma professora que expanda horizontes, que compreende o estado do seu aluno, que compreende o nível dele, que compreende onde ele está e compreende a cultura e principalmente sua história.